Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre aqui pela nossa Santa Cecília TV, neste horário da 1h30 da tarde, né? Uma tradição no debate, na discussão política e, claro, sempre colocando na discussão, na mesa, não é? Os temas importantes aqui para a cidade, para a região metropolitana, educação, meio ambiente, a saúde, o transporte, segurança pública, turismo, especialmente nesta edição, turismo que é visto aí pelos especialistas como uma ferramenta importante para a geração de renda, não é? Emprego e essa situação toda, não é? Para movimentar a economia das cidades, das regiões que fazem o investimento correto nessa importante área da economia internacional, né? Onde você tem um turismo forte, você tem gente visitando, você tem o dinheiro circulando, enfim, hotéis sempre cheios, restaurantes, supermercados, enfim, sem dúvida nenhuma, é um fator importante, um setor importante da atividade humana, não no Brasil apenas, aliás, o Brasil defasado, não é? Como sempre, nessa área do turismo, mas especialmente em países europeus, Estados Unidos, Ásia, enfim, países estão investindo fortemente na questão do turismo, que é muito importante. A gente vai poder abrir o espaço, debater bastante aqui sobre esse tema no Ponto de Vista. Lembrando que de segunda a sexta você confere uma reprise aqui na Santa Cecília TV, sempre a partir das 8 da noite, não é? Bom, para falar sobre essa importante ferramenta aí da economia, não é? O nosso Leonardo Carvalho está com a gente, ele que preside o Santos Convention Bureau, que hoje tem uma marca mais simples, né? Mais objetivo, Visite Santos, né? Tudo bem, Leonardo? Prazer recebê-lo. Ótimo. Obrigado pelo convite, boa tarde. Vamos aproveitar hoje o dia para falar bastante sobre turismo, para deixar sempre em pauta esse assunto e fazer com que a população sempre se ocupe dessa marca Visite Santos, né? Quando estiver passeando por aí, nas hashtags, nas mídias sociais, quando estiver passeando na praia ou em algum ponto interessante e bonito da cidade, que utilize da hashtag Visite Santos para ajudar a divulgar a nossa cidade para que os turistas possam conhecer. Obrigado. Muito bem, obrigado a você pela participação. Quem está conosco também vai colaborar com a gente mais uma vez é o nosso Aldo Neto, companheiro jornalista, mais uma vez aqui conosco no Ponto de Vista. Tudo certo aí, Aldo? Tudo certo, Edgar. Boa tarde para você, para o Léo, para o Marcão, para os nossos amigos de produção, para o público telespectador. É sempre bom a gente debater o turismo, né? Porque há algumas décadas atrás foi apontado como a saída da cidade, só que, de fato, nunca aconteceu, né? Estamos aguardando, né? Que isso realmente possa ocorrer e ajudado aí pelas cidades vizinhas, né? Acho que o turismo regional talvez seja mais fácil de se fazer. Enfim, o Leonardo vai poder falar com mais propriedade, né? Aqui para a gente no decorrer do programa. E o Marco Santana sempre atento às redes sociais, às transmissões que nós fazemos do Ponto de Vista, a sua participação sempre importante conosco, está mais uma vez com a gente lá na ponta. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde especial que nos acompanha ao vivo. Quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está na reprise, o mantra de todos os dias, o programa ao vivo acaba às 14h30, até você acompanhar a nossa reprise às 8 da noite. Sabe Deus, né, o que pode acontecer na confusa República Brasileira. Pode até acontecer algo que tem a ver com o programa. O ministro do Turismo, conhecido pelas plantações de laranja, cair. Vai cair, né? Se fosse cair, já tinha caído, eu acho. Porque ele está indiciado aí pela Polícia Federal, o presidente gosta muito dele. Conheceu já o ministro, não? Ainda não. Não foi por falta de buscá-lo para conversar. É a pessoa bem difícil de É difícil? acessar. Difícil acesso? Difícil acesso. É. Eu já fui no Ministério do Turismo, conversei com alguns assessores, inclusive a Ana, que a gente convidou para participar do nosso fórum, mas infelizmente não irá participar. Mas tentamos sim em contato, convidamos inclusive, mandamos um convite para vir no lançamento da marca Visite Santos, mas infelizmente a gente não logrou o êxito. O ministro do Meio Ambiente, coitado, está pagando pelo que fez e pelo que não fez, né?
agora recebeu um troféu, né? Não sei quando é que foi aquele prêmio lá que deram para ele na Câmara. Foi anteontem. Do deputado. Foi anteontem? Anteontem. Exterminador do futuro. Deram a ele um troféu, enfim. É claro que é um exagero danado, né? Ele tem posições antagônicas àquilo que a gente está acostumado. Pegou muito mal tudo aquilo que foi dito por ele, pelo presidente da República, a questão ambiental, né? Pelo mundo afora, especialmente a Europa, claro, né? Os países que mais prezam a preservação, né? Ambiental, mas que lá atrás nunca fizeram nada disso, né? Detonaram todas as suas florestas, o seu verde, o seu meio ambiente, enfim, para poder fomentar o seu desenvolvimento, né? Isso eu tenho que concordar com o presidente, né? É fácil se preocupar com o quintal dos outros. É verdade. O Bolsonaro não deixa de ter razão em alguns aspectos em que ele coloca, são interesses outros, enfim. Essa questão ambiental atrapalha um pouco também? Sem dúvida. Leonardo. A gente, o que o turista busca? O turista busca experiências, né? Ele busca, por exemplo, hoje em fotos, com a questão das redes sociais, da tecnologia nos seus aparelhos celulares, ele busca fazer selfies de pontos que nunca outro antes tenha tirado. E aí você vê até o aumento de mortes em função de acidentes, porque as pessoas estão colocando os pontos mais altos para subir numa escalada e ainda tirar uma mão para poder colocar no pau de selfie e tirar uma foto, né? Então, esse é um exemplo. E obviamente que o meio ambiente, se não tiver, de certa forma, algumas regras básicas de boa conduta e de preservação, obviamente aquela área será degradada, né? E a gente sabe que, infelizmente, a população ainda sofre de um mal da educação. A gente vai só ver aqui em Santos mesmo a quantidade de lixo produzida a cada fim de semana. Latas, bitucas, entre outras questões de papéis. Então, a conscientização do brasileiro ainda é algo que precisa ser trabalhada. Então, a preocupação com o meio ambiente é fundamental, porque não dá para confiar no turista simplesmente. Até outro dia, eu quero dizer, 10 anos atrás, aproximadamente, a gente tinha mais pessoas, mais estrangeiros, mais americanos, europeus, enfim, visitando Buenos Aires, propriamente dito, que até o Brasil, né, inteiro. É uma coisa absurda, sem o menor sentido, sem o menor cabimento, né? E continuava sendo o Rio de Janeiro o grande destino turístico brasileiro. Não sei se esses números mudaram, acredito que tenham mudado, Sim. né? Sim, de certa forma, relativamente bastante, ou não? Uma das ações do governo Bolsonaro foi a facilitação do passaporte, do visto do passaporte em alguns países, entre eles os Estados Unidos, né? Então, tirou-se a burocracia e a gente sabe que é um mercado consumidor de turismo, né? Agora, o presidente da Embratur tem feito uma nova campanha que gerou alguma polêmica sobre a nova marca Brasil. Até então, a marca Brasil sempre foi trabalhada com Z. E agora, a partir desse governo, a marca Brasil está sendo trabalhada com S. Acabou de sair em Nova York um vídeo dizendo que o Brasil tem que ser explicado pelo brasileiro, né? O Brasil não pode ser explicado por estrangeiros. Até porque eles dificilmente vão entender o Brasil. Então, o mote da campanha foi essa: difícil. Conheça o Brasil pelo brasileiro e não Aliás, pelo jornal. no começo desse governo atual, foi lançado um slogan que caiu muito mal no exterior, que parece que quem bolou o slogan não dominava muito bem o inglês, né? Sim. E era Brasil, come and love us, né? Isso. E aí, seria uma tradução literal, seria venha nos amar, mas para o estrangeiro isso daí é um convite ao turismo sexual, né? É verdade. E aí isso aí caiu muito mal em outras partes do país. E para reforçar isso daí, o próprio Jair Bolsonaro, quando ele chegou a criticar o turismo gay, que é um dos que mais cresce no mundo, Ele disse uma bobagem, e falou assim, né? não venha, Pô. se forem homens para transar com nossas mulheres, serão bem-vindos, né? Quer dizer, mais um convite ao turismo sexual. O Brasil, que durante muito tempo buscou escapar dessa peste de um destino de turismo sexual, o presidente vem e dá uma dessa, né? É isso que faz o turismo, às vezes, não ter a credibilidade quando a gente fala em economia.
porque existem esses ruídos, essas histórias mal resolvidas e que parece que quem está no turismo passa por algo amador ou por fanfarrão ou por algo do gênero, que não é assim. Turismo gera uma fatia da economia e do PIB muito representativa. Sim. É uma fonte de recursos, de origem de dinheiro, de dólar, de ien, de euro, representativo para o país. Então, a gente precisa realmente parar de ser amador, a gente precisa, de fato, ter planejamento e de ações e torcer para que não ocorra nos próximos anos o que ocorreu nos últimos 14. Nos últimos 14 anos, nós tivemos 16 ministros do turismo. Tudo isso? Então, tudo isso. Então, não existe milagre. Não há planejamento, não há uma lição, e aí muda a bandeira de quem está assumindo. Praticamente nenhum deles do ramo, né? Era sempre um cargo sempre político. Um cargo político. Isso é um fato. Como é o ministro hoje. Claro. Não é do ramo. Ele é do ramo das laranjas. Diga, Aldo Neto. Da agricultura. O Léo está falando aí com propriedade sobre a questão de planejamento. E eu queria trazer essa discussão mais para local, porque a gente ficar falando da imagem lá fora é muito longe do universo do nosso telespectador, apesar das atrapalhadas do Bolsonaro, hoje, como no globalizado, a gente tem acesso. Eu fiz aquela brincadeira na minha primeira participação, dizendo do turismo, que é a salvação da região que nunca chega, porque, de fato, a gente ouve falar tanta coisa e a gente mais vê passos para trás do que para frente. Você mesmo fez uma observação, Edgar, com propriedade, dizendo que a coisa tinha que ser pensada regional. O próprio Convention Bureau mudou de nome porque as outras cidades da região saíram do Convention Bureau, que querem pensar cada um no seu umbigo. É a mesma a situação que o Léo enfrenta lá, que teve que fazer, não é culpa dele isso, é a mesma situação da agenda, do Condés, aquela coisa de cada um olhar para si e não olhar para o todo. E aí fica difícil. E também falta clareza nas políticas públicas. Eu vou falar um negócio de 15, um pouco mais, 18 anos atrás, o Poder Público Municipal, à época, numa estratégia pensada por alguém do ramo, que é o Luiz Dias Guimarães, que é o jornalista, um cara que conhece bem o turismo, resolveu investir no turismo noturno no centro de Santos. Hoje isso acabou. Acabou por N motivos. Isso está abandonado. Então, acho que falta um pouco de clareza do que a gente quer e do que a gente deixa, do que a gente não quer. Falasse tanto dos cruzeiros, a gente vira aquele ponto de embarque. As pessoas que estão nos navios não param e ficam na cidade e gastam recurso aqui. E só para terminar o que eu estou falando, a gente tem um absurdo aqui na cidade de Santos, e não é uma crítica ao prefeito Paulo Alexandre, porque isso já vem de outras gestões, dos nossos dois principais, talvez, um é o principal, com certeza, equipamentos turísticos, estarem sendo geridos pela Secretaria do Meio Ambiente, que é o Aquário Municipal e o Orquidário. O Aquário Municipal, recentemente, a gente acabou de perder o símbolo da cidade, porque o leão, o lobo, o marinho do aquário, seja ele qual for, porque já passaram 3 nas últimas décadas, sempre foi o símbolo da cidade. Nós estamos sem, não se sabe nem se está sendo dada solução para isso. Então, acho que foi. E o lobo marinho é o que mais levava público para o aquário, que é o segundo maior equipamento turístico do estado em visitação. Vai cair a visitação do aquário. E que a gente vê pouca clareza. O aquário está sem o leão marinho? Tá, faleceu. Ah, faleceu. Faleceu por um motivo incerto e não sabido também. Precisa ter essa explicação para a gente entender o que houve, para Então, todo mundo saber, porque, como diz o Aldo, é verdade, a visitação é muito grande, a procura sempre é muito grande pelo Está aquário. faltando, né? a culpa não é do Convention Bureau, é do pensamento público regional, é sentar e pensar o todo, porque o cara pode estar hospedado em São Vicente, vir na noite em Santos, pode ir na praia no Guarujá, nossas distâncias são curtas. Então, ou a gente entende isso, ou nós vamos ficar sempre falando, não, turismo, que legal, não, o que tem? Tem um aquário, mas um leão morreu, o orquidário está caindo aos pedaços, mas reformou outro dia, mas o que mais tem? Museu Pelé no meio do Valongo. Então, Aldo, gente, planejamento. Planejamento e execução. Deixa eu agregar uma informação Claro. que é importante. No centro de Santos, a prefeitura acabou de relançar o Alegra Centro. Sim. É verdade. Com uma visão muito mais empreendedora do que antes.
e que, de fato, vai dar uma nova cara em alguns anos. Não é um projeto para amanhã, mas um projeto para alguns anos. Atende muito bem as iniciativas da construção civil e vai dar um frescor, vai dar uma jovialidade naquela área. O primeiro ponto é esse. Novo Santos Velho, né? Por aí. Inclusive debatemos um pouquinho aqui. E tem muito mais a ver com habitação do que turismo. Sim, né? sim, mas é que talvez o centro, aí volta o meio ambiente. Até que ponto o turista degrada, ajuda ou salva um ponto, né? Não dá para deixar na mão do turista a salvação para uma região, né? Então, voltando até um texto que você usou. O turismo não é a salvação da região. Mas o turismo, ou o empreendedorismo através do turismo, pode ser a salvação daquela família ou daquele desempregado. E aí que vem a junção do turismo com a economia criativa. Por quê? A economia criativa vem o quê? Dos apps, dos restaurantes, dos bares, dos artesanatos, e o turista compra esse produto. Além do próprio turista do residente da cidade, né? Então, o que a gente precisa enxergar é que aí, através dessa economia girando, aí a região de novo volta a aparecer. Então, reforço aqui um convite, porque dia 15 de outubro, terça-feira agora, a gente tem o Fórum de Turismo e Economia Criativa, que todos estão convidados, né? Então, a gente vai ter uma bancada de debate, muitas ações vão ser discutidas, inclusive de oportunidades na área, né? Então, já deixo o convite, dúvidas no 3232-5080 e também acessar o site visitesantos.com. Logo de cara tem o banner para ter com maiores informações sobre o fórum. Tem uma participação aqui bastante curiosa que você podia explicar. Débora Praz, eu não conheço, né? Ela vem de Miami, exatamente, né? Isso, a Débora, ela é representante nacional de Miami, da cidade de Miami, do Convention de Miami. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Então ela ela é a primeira palestra do dia, inclusive, que começa por volta de 9h30. A ideia é justamente que ela traga o que Miami fez ou o que está fazendo. Tudo bem que a gente sabe que lá é outra moeda, é outra economia, mas pode sair dali algum insight para a gente. Lá eles têm as mesmas características do que a gente. Eles têm as questões dos cruzeiros marítimos, eles têm as questões dos aeroportos, eles têm as questões de shoppings, tem as questões do turismo também, porque Miami tem tido um grande problema por causa de Orlando. Hoje as pessoas vão para Orlando, ficam 7 dias lá e não vão para Miami. Agora tem voo direto, né, de São Paulo, por exemplo. Então não tinha. Então pensa, eles não têm todas as soluções, eles têm problemas também. Então eles vão discutir junto com a gente questões que eles estão fazendo. Então aqui a gente fica falando, vamos fazer um pacote de 7 dias da região. Lindo! É isso que a gente tem que desenvolver. 2 dias numa cidade, 2 dias em outra, 3 dias no outro. É isso. Então, o convite tem que vir mesmo. Então, a gente começa com a primeira palestra, Miami, realmente falando o que está fazendo como iniciativas da região. E logo em seguida... Ela fala sobre há uma dificuldade hoje do brasileiro parar em Miami. O negócio é direto para Orlando. Fala. Né? Hoje, grande parte do fluxo vai para Orlando, em função dos parques, né? O grande público é familiar. Você vai com molecada, né? Com família, é meio complicado mesmo, né? Você vai para Miami, é ali meio... É bonita a cidade e tal, né? Muitos atrativos, mas com criança e tal. É uma coisa assim muito tranquila de você fazer, né? Já que você vai para Orlando, é completamente diferente. Né? Então, e é tão próximo um do outro, 2 horas, 1h30, né? Então... Eles têm tido problemas, mas tem muitas alternativas. E vem o quê? Economia criativa. Vem o quê? Desenvolvimento de restaurantes únicos, museus, passeios característicos de Miami que Orlando não pode fornecer. E logo em seguida, a gente já provocando, e para não ter fuga do público, né? Porque realmente esse fórum, ele como que eu vou dizer? Ele é provocativo. É um evento que o Santos Convention desenvolve, mas é para provocar. Logo após, vem a Prefeitura de Santos falar sobre suas ações. Então, vem o secretário de Cultura, o secretário de Turismo e o secretário de Governo. Então, ali a gente já vai ter um debate muito interessante, muito rico, para que a gente entenda o que a gente pode esperar da cidade nos próximos meses e anos. Vamos fazer um intervalo. Já a gente segue aqui nessa conversa importante com o representante do Biro, não é, que é o Leonardo,
e o Visite Santos também, não é? Já, já. Muito bem, sequência do Ponto de Vista, a gente falando sobre turismo, conosco o Leonardo Carvalho, que preside o Santos Visitors Bureau, não é? O Visite Santos, agora com essa marca de fantasia se espalhando aí por todo o país, pelo interior do estado, enfim, o público-alvo aqui da cidade. O Aldo mais uma vez participando conosco, o Santana tem um questionamento a isso? Gostaria de levantar uma questão, aproveitar a participação do Léo. Ô, Léo, no final do mês passado, eu tive a oportunidade de participar da reunião da ABAV, que é o congresso que reúne os principais agentes de viagem do Brasil. Foram mais de 3 mil profissionais, além de profissionais de outros setores também ligados ao segmento turístico, né? E eu fiquei muito impressionado, primeiro, com a grandiosidade do evento, né? Muito grande, grandes empresas do Brasil, do exterior ali expondo, e também muitas palestras e debates interessantes. E um dos debates que me chamou muita atenção, destacaram bastante a exploração do turismo, não só apenas com finalidade contemplativa, de você visitar o lugar, ver a beleza natural do lugar, mas também investir maciçamente no turismo de experiência. O que significa isso daí? Oferecer passeios, por exemplo, um passeio de rafting, ou descer uma corredeira de rapel, ou turismo gastronômico, né? A comida típica e assim por diante. E parece que na região ainda nós não estamos investindo muito nisso daí, né? Então eu gostaria de saber de você, o que falta para o segmento turístico aqui da nossa região ter um pouco mais de consciência de investir nesse segmento, de oferecer experiências, não apenas esse turismo meramente contemplativo. Acho que faz 1 ano e meio que eu vim aqui na primeira vez. Já faz tudo isso? Eu acho que sim. Pô. Acho que já faz 1 ano e meio, mais ou menos. Lógico, na posição de presidente do Convention Tinha Bureau. assumido há pouco tempo, né? Já faz tudo isso? Mais ou menos 1 ano e meio. E você me fez lembrar, a primeira coisa que eu disse aqui, a questão é divulgação e marketing. Existem produtos excelentes na região. O que a gente não consegue é a visão do empresário, até porque o recurso é tão curto, que ele divulgue os seus serviços, seus produtos, para que a própria população possa usar. Como é que é? É o cachorro correndo atrás do rabo. Porque, veja bem, eu não estou querendo discutir se eles estão certos ou estão errados. O mar está ali, né? Então, o que eu preciso fazer é dizer que, né, criar uma experiência, ter um guia turístico qualificado, com suas certificações, avalizados pelas prefeituras. E precisa divulgar aquilo. Mas sabe o que acontece? Porque a construção do mar está ali. Aquela árvore foi plantada ali e aquele... O mar veio de presente, né? Está lá de presente. Então, assim, ele precisa desenvolver o produto e divulgá-lo. Mas sabe o que acontece, Léo? Eu vou explicar qual é o problema da região. Até porque, curiosamente, eu estou envolvido num projeto que o problema é justamente esse que você está dizendo. É divulgação. Aqui, as pessoas acham que dominam tudo. A pessoa pode ser uma excelente cozinheira, um excelente chefe de cozinha, mas ele não entende de divulgação de restaurante, nem de gestão de restaurante. Sim. Mas ele é um bom cozinheiro. E vou dar um exemplo prático que eu estou resolvendo. Estou trabalhando num restaurante que a mulher faz comidas caseiras, massas, tem uma equipe legal, faz almoço, café da manhã, que na fachada do restaurante não tem sequer a palavra restaurante. Complexo. Aí Como é que as pessoas naquela vão região saber? tem um restaurante? Tem. Como é que as pessoas vão saber que existe? Como que eu vou entrar lá? Por que isso acontece? Mas não passou pela cabeça dela que tinha que colocar ali na porta? Mas por que isso? Porque ela está preocupada com o produto dela. Ela não tem que estar preocupada com venda. Mas aí vem o sobrinho, o amigo do amigo. Não, deixa que eu faço para você, não sei o quê. E o trabalho nunca fica profissional. E aí, divulgação é um trabalho profissional. Por mais que a gente ache que entenda, que parece simples, não é. Por isso que aí eu aconselho, eu como presidente de uma associação que não tem fins lucrativos, é uma associação que visa trabalhar o nicho turístico, convido todo empresário que tem alguma relação com o turista que venha conversar conosco para que a gente, numa cadeia de fortalecimento, que a gente consiga
ter uma operação ganha-ganha, onde no fechamento de grandes pacotes, a fatia vai ser menor para cada um pagar. Então, o que a gente vê dentro do convênio? A gente procura ofertar, de alguma forma, palestras, treinamentos, o próprio fórum é um pouco sobre isso, para que as pessoas aprendam de alguma forma, ou queiram aprender, alguns truques, algumas dicas que talvez sejam fundamentais para a sobrevivência dele. Então, só para fechar um pouco o meu raciocínio, nós temos muitas belezas e muitos segredos escondidos ainda, que estão na mão de muito poucos e que, infelizmente, a gente não tem por causa de crise econômica, por causa de dificuldade de visão, de futuro, a divulgação merecida. Acabou de ter, por exemplo, 2 passeios, um ciclístico e um a pé na Serra do Mar, na caminhada da Estrada Velha. Isso foi agora esse mês. Alguém ouviu alguma coisa? Não. Então, por exemplo, teve uma de bicicleta e uma caminhando. Teve algum apoio de mídia, de emissora de TV, de rádio, alguma coisa? Então, essa é a questão, porque o empresário precisa correr atrás. E aí a gente Aliás, sabe da dificuldade. eu lembro que não sei se é esse passeio ciclístico que você se refere, mas teve um passeio ciclístico acho que no ano passado que teve uma adesão maior do que se imaginava. Aí quando os ciclistas chegaram aqui em Santos, eles não tinham onde comer, porque o comércio local, o centro da cidade estava fechado, só tinha um restaurante aberto e o comércio local não estava preparado para receber aquele grande número de turistas. Tinha que se espalhar pela cidade, né? E ao contrário, as pessoas reclamaram que estava cheio de ciclistas na cidade. Proximidade da praia. Mas sabe o que acontece? Essa reclamação do Santista é comum, viu? Desde 1900 em Guaraná de Rolha, o Santista reclama de gente que vem para cá ocupar as praias e tal. Agora vem muito menos, né? Porque o litoral norte cresceu assustadoramente nos últimos 20 anos e ocupou o espaço aí, né? A gente precisa fazer uma reflexão séria que o problema do turismo nosso tem nome e se chama política. E eu vou contextualizar. Você vê as ações do Convention Bureau, todas corretas, estão corretas, fazer economia criativa, juntar os esforços para fazer um negócio comum, até para se divulgar na própria região, para fazer girar. Agora, por que nós chegamos a isso? Porque nossa cidade, nossa região, para não ficar em Santos, porque a verdade é que nós somos foco de disputas políticas idiotas, por gente que só pensa no próprio umbigo e não pensa no todo. Eu vou elencar algumas coisas aqui. Parque do Beto Carreiro no emissário submarino. Isso é velho, hein? Parque com várias atrações turísticas no emissário submarino que foi depois disso. Xuxa Parque. O Xuxa Parque foi proibido pelo meio ambiente. Beach Parque que, na área continental. Isso tudo foi afastado da cidade por picuinhas políticas. Ou quando o seu Pepe Astucci e o Beto Carreiro quiseram fazer o parque aquático de estudo da vida marinha lá no emissário submarino, um amigo nosso, então deputado federal, um excelente tribuno, não foi num programa da 1h30 da tarde, que era outro, em outra emissora, dizer que era mais fácil juntar os carrinhos de cachorro-quente e colocar no emissário que ia dar mais dinheiro. Falou. Bom, mas isso faz parte, né? Aí depois, quando o prefeito Beto... É uma transformação. Isso foi na gestão do prefeito Davi Capricano. Aí quando foi a gestão do prefeito Beto Vassu, para não falar de esquerda e de direita, para deixar o exemplo negativo dos dois, foi, olha, já estão vendendo emissário pela iniciativa privada, o vereador da esquerda lá. Não, porque olha aqui, estão fazendo isso. Imagina se esses equipamentos estivessem funcionando, trazendo turista para cá. A gente teria um equipamento de fato grande para trazer turista. Todo mundo ficar aqui, a gente brigando, discutindo onde ia colocar o Museu Pelé. Nós ficamos décadas discutindo onde ia colocar o Museu Pelé e colocamos no lugar errado. Tentando transformar uma cidade de veraneio é uma coisa, né? Veranismo, né? Veranismo. As pessoas têm apartamento aqui, aquela coisa toda e tal, vem aqui no final de semana, feriado, né? Parte das férias, uma série de pessoas famosas de São Paulo há 25, 30, 40 anos vinham passar aqui 10 dias das férias do verão, finais de semana, essa coisa toda, né? Então, isso era uma cidade de veraneio. E é uma cidade absolutamente portuária, né? De exportação do café. Foi assim que Santos se destacou e através do Santos Futebol Clube do Pelé, né? Que se destacou no mundo inteiro, né? Por esse viés, né?
Aí as coisas foram mudando e descobriu-se que o turismo era um viés. Mas você tem que transformar a cultura da cidade, não é? De veranista, não é? De portuária, exportadora de café, enfim, não é? De passagem de exportação do café para uma cidade turística. Fazia-se muito a comparação, há 15, 20 anos atrás, com a Serra Gaúcha. Né? Porque as cidades são muito próximas, realmente são muito próximas, enfim, tem uma certa semelhança, mas diferenças assim gigantescas. Né? Primeiro que você sai de Santos para Praia Grande, você leva 1 hora. Né? Na Serra Gaúcha, você sai de uma cidade para outra em 15 minutos, 20 minutos, os horários são todos cumpridos à risca, é tudo completamente diferente. Né? Enquanto lá foi uma coisa que se formou, aqui é uma transformação que você pretende fazer. E aqui o ônibus não pode ir de uma cidade para outra. Ainda tem são os complicadores. Né? E aí volta na discussão que o Aldo abriu, que é sobre o interesse do global, do macro. Né? Enquanto cada cidade olhar o seu, as coisas não andarão. A gente propôs para a AGEM, a Agência Metropolitana, até então era Costa da Mata Atlântica Convention, a gente propôs ser os zeladores do selo metropolitano. Não temos resposta até hoje. Então, assim... Normal. Eles estão pelejando a resposta. Não. Se faltava, então, uma entidade para capitanear e executar o projeto, a gente se colocou à disposição, mesmo sabendo do tiroteio que ia tomar. Não tivemos resposta. Então, a caminhada realmente não é fácil, mas temos muita persistência. Aí, voltando à questão de São Paulo, a questão do veraneio, eu faço pelo menos 2 reuniões por semana em São Paulo. 90% dessas reuniões, as pessoas têm vínculo afetivo com Santos. Sim, a pessoa gosta ou elas foram criadas na praia, ou as férias na casa da avó, porque Santos sempre teve uma estrutura superior em capacidade hoteleira do que as demais cidades. Então é normal as pessoas terem um vínculo maior com a cidade de Santos. O que a gente precisa fazer é trabalhar o vínculo afetivo. A gente consegue trazer esse turista de volta. Olha, eu vi uma matéria hoje no jornal Tribuna, que, bom, há tempos, né, que não vi uma matéria nessa linha, que é sobre os prédios inclinados aqui da cidade, né? Então, há uma média de 1 centímetro por ano de inclinação em relação aos prédios inclinados na cidade. Houve uma época que houve uma guerra aí envolvendo um determinado engenheiro com o então secretário de obras, Antônio Carlos Gonçalves, o Fifi e tal, porque o cara batia no Fifi, o Fifi respondia, porque a prefeitura não tem absolutamente nada a fazer, a não ser exigir os laudos anuais ou até semestrais, dependendo da situação de cada prédio. Né? E aí os técnicos da prefeitura vão analisar e falar, olha, você precisa amparar o prédio urgentemente, tem que tomar uma medida. E houve uma transformação, uma obra importante, né, de restauração no Núncio Malzone, ali entre o Canal 4 ali, e a Conselheiro Neves. Já faz uns 20 anos. Acho que foi um pouco menos, né? 2000, 2001, quase isso, 16 anos, 17 anos, por aí, né? E o bloco da frente, né, que é 1 por andar, os condôminos se cotizaram, né? E conseguiram colocar lá aquele suporte embaixo, né? E o prédio voltou, aprumou de novo direitinho, né? E tinha que fazer do bloco de trás também, né? Um baita apartamento, frente à praia, aquela coisa toda. Fizeram o empreendimento. Mas é uma curiosidade, né? Que muita gente vai achar ruim do que eu vou dizer, mas é uma verdade. Você anda pela orla da Praia de Santos, né? Você cansa de ver pessoas que circulam pela orla para olhar os prédios tortos, inclinados de Santos, né? É uma atração turística. Tem camiseta. O povo vai pra rua pra ver aquele negócio todo lá, pô. Tem camiseta. Virou mimo. Pô, levar a mãe de Nara sonou reconhecido nacionalmente com essa história. A gente tem que usar isso. Eu sou a favor. Você acha possível uma coisa dessa, né? Eu acho caricato e folclórico. Caricato o duro é que a gente vive com isso, né? E, querendo ou não, o risco existe. Não, claro. Tem gente Por menor que faz, que seja. Tem gente que faz o passeio marítimo, né? De lancha ou de escuna, né? Ah, sim. E um dos focos aí, um dos pontos de referência desses passeios
Para as pessoas olharem, observarem os prédios inclinados de Santos. É verdade mesmo. Né? O pessoal vende isso como atração turística aqui na cidade. Eu sei que é triste, né? Claro, é o patrimônio das pessoas que está ali ardendo, né? Porque você vai comprar um apartamento num prédio torto, prédio inclinado, né? Tem que dar o laudo lá todo ano, enfim, o apartamento vale, sei lá, 800 pau. O cara vai comprar por 400, né? Fala, pô, não, te dou 400 porque isso aqui está inclinado. O cara vai falar, pô, mas isso eu não vou vender de jeito nenhum. Mas né? vende. Pô, o apartamento é desvalorizado, sem dúvida nenhuma, né? Então você está oferecendo como atração, né, algo que Mas você veja a importância... deprecia o patrimônio do cidadão. Eu sei que é ruim, né? Mas que é verdadeira isso que nós estamos dizendo aqui é. Né? Sem dúvida. Mas ninguém vende isso, né? Ninguém. Pô. A força do boca a boca, a força da energia do movimento, né, do efeito borboleta, né? Então ninguém vende, vamos conhecer Santos porque a gente quer ver os prédios tortos. Não existe. Na Ucrânia eles vendem, A única marca que existia sobre isso era o bar do Chernobyl. Chernobyl virou atração turística. Você foi lá, não? Não, né? Na Ucrânia, eu vi uma matéria agora na Globo News, né? Os repórteres estiveram lá e tal. Chernobyl é vendido como uma atração turística, ou seja, algo que deve se evitar, né? Você tem o Museu do Holocausto na Alemanha. Mas, Edgar, eu vou dar um outro exemplo. Nós tivemos a tragédia do Regate Santista lá do show dos Raimundos, que ninguém acabou punido de fato por isso. Nós não temos nada tinha que na ter um cidade. marco lá, eu acho. Não temos um marco, nada que represente isso na cidade. Exatamente. Algo que você... foi muito ruim, não é? Claro. Sim. Levou quantas? 8 vítimas fatais, né? 7 vítimas fatais. Acho que foram 8, em todo caso. 7 ou 8 vítimas fatais, não me lembro mais, né? E... Aliás, era um sábado aniversário do meu pai, inclusive, né? Nesse dia eu fiquei pendurado no celular eu fui dado como morto. Da rede CBN. Você estava no show? Não, imagina. Depois você gostava, eu não gostava do Raimundos. Não? Não, mas eu dormi no sofá, vim para a faculdade e minha mãe achou que eu estava no show. O intervalo, voltamos já já. Muito bem, sequência aqui do nosso ponto de vista. Aldo Neto participando com a gente aí. Levante outro tema, por favor, Aldo. Aproveitar a presença do Léo e falar de outro tema que sempre foi apontado como a saída da região, o tal do turismo dos negócios. Ah, sim. Porque o problema antigamente é que não tinha vaga hoteleira em Santos. Tem pouca vaga hoteleira. Hoje está sobrando vaga hoteleira. E até o evento do Congresso do Fitness, que sempre era no Sesc, já não acontece mais aqui em São Paulo. E nós estamos vivendo esse processo do fim do Mendes Convention para virar o centro público de convenções lá na nova Ponta da Praia. E meu medo disso tudo, não que eu ache a obra ruim, acho até a obra importante, interessante e legal, porque acho que as coisas que atraem as pessoas em Santos é a praia, quanto mais perto da praia e do mar é melhor. Isso está na mão do poder público. A gente sabe que a capacidade de manutenção do poder público é pequena, e não por falta de vontade, às vezes é falta de recurso e o processo lento dentro da máquina pública. A gente sabe da intenção também da Prefeitura de terceirizar isso de alguma forma. O Convention tem conversado nesse sentido, também tem essa preocupação com o turismo de negócios. Ainda é uma saída, talvez, para a gente trazer pessoas para a cidade fora da temporada de verão. Né? Você levantou um gancho no momento oportuno, ideal, para mostrar o quanto estamos, de certa forma, na crista da onda. Esse mês de outubro, a gente deve estar com 85% da ocupação hoteleira tomada. A gente não comunica isso, em função dos eventos. Tem muito evento na cidade. Tem né? muito evento, mas tem muito. Né? Por exemplo, semana que vem começa um congresso de engenharia de produção. São 2.000 engenheiros que vêm, não só os engenheiros como estudantes, alguns deles com sua família, e vem para ficar a semana inteira. Então, 85% de taxa de ocupação na hotelaria é um número fantástico. Sim. Né? Então, centro em convenções. A gente tem sido, sim, procurado pela Prefeitura, para que a Prefeitura, eu vejo as melhores das intenções, de fato, no sentido de que faça um belo de um equipamento,
e que não vai ficar na mão da prefeitura. Isso é fato. Eles estão em processo de análise de licitação, de documentos necessários, para que tudo seja e ocorra na mais perfeita ordem. Então, as coisas têm acontecido, vieram 5 grupos que administram centros de convenções no Brasil, 4 deles demonstraram interesse. Então, se alguém acha, não, vai dar vazio, não vai dar vazio. Esse centro de convenções vai ficar na mão de um grupo que sabe do que está fazendo. Qualquer um dos 4 vai estar bem servido. Obviamente que a gente localmente tem algumas preferências em função do status de negócios que eles podem nos trazer, mas a cidade com certeza vai respirar novos ares com esse novo centro de convenções. O que vai acontecer na área do atual Mendes Convention vai ser muito bom para a cidade, para os moradores do entorno. Está saindo na costa um novo projeto perto da linha do trem, perto de um grande restaurante, um projeto gastronômico muito interessante, né? Que vai dar mais uma vida naquela região, e eu percebo que novos ares estão seguindo. A nova Ponta da Praia, querendo ou não, vai ser um cartão postal. Eu ia perguntar exatamente para você, né? Essas obras, grandes obras estão sendo realizadas, né? A nova Ponta da Praia, a nova entrada de Santos, enfim. Isso tem servido para vocês também, Sem de dúvida. mote para as pessoas chamar o turismo aqui para as regiões as da cidade? agências, faz 6 meses que saiu esse boom, né? Novo centro de convenções, e a gente lançou também, né, a matéria na própria BAV, né? A gente lançou o material do novo centro de convenções, e as agências de eventos, as empresas da indústria de eventos estão eufóricas e querendo conhecer mais detalhes da novidade, né? Eles adoram Santos pela proximidade com São Paulo, pela capacidade hoteleira. E agora, enquanto a gente não tem a definição da empresa que vai licitar e que vai gerir esse novo centro de convenções, a gente não pode dar maiores detalhes. Mas já tem eventos fechados até o final do ano que vem. Não no novo centro de convenções, mas em Santos. Agora, a questão da obra ser entregue dentro do prazo para definir se será no Mendes Convention ou no novo centro de convenções de Santos. O Mendes Convention não tem data ainda para encerrar as atividades, né? Ou já tem? Ele vai ser encerrado imediatamente após a entrega do novo centro de convenções. Não, deve ser meados de 2020. Julho de 20. Julho de 20. Por aí, né? Se Eu estou a vendo obra aqui, for entregue. eu tô vendo aqui na relação dos palestrantes do Fórum de Turismo do próximo dia 15, próxima terça-feira, aqui em Santos. Vai ser lá no Bourbon, né? Hotel Bourbon, na Marechal Floriano Peixoto. E tem uma pessoa colocada aqui, Rose Costa, que é uma Ironman, é isso? Uma Isso. triatleta, praticante de Ironman. Isso mesmo. E mãe e palestrante também, né? Motivacional. A questão da cidade esportiva, porque a turma do não gosta, é contra a cidade esportiva, né? Que fecha a praia, fecha os caminhos, quem precisa se movimentar pela cidade e tal, quem precisa ir para o hospital, absurdo, tem um problema, não pode, isso tem que acabar, não sei. Mas os eventos são todos cedinho, né? Sim. 8 horas da manhã, Sim. 9h30, 10 horas no máximo, já acabou Eu tudo. vou né? te fazer uma pergunta, Ligar. Levantem. É fácil acabar essa discussão. Levantem nos hospitais quantidade de atendimento que acontece no domingo, que é o dia que acontece esses eventos. Não, as suas emergências ridículo. e tal, né? Lógico. Se fosse uma Mas- segunda-feira de manhã cedo, aí eu até poderia concordar. O ar, o oxigênio novo que esses eventos esportivos traz para a cidade também é algo que dinheiro nenhum compra. Atividade esportiva em geral, ela mexe com os nossos hormônios, né? E a população, ela se ocupa disso quando ela levanta cedo e vai dar um aperto de mão no triatleta, no corredor ou no amador, que seja profissional. A gente tem vários eventos de 10K, 7K na região. A gente precisa, querendo ou não, fazer com que esses eventos ocorram. Não vou dizer com mais frequência, mas deixa eles acontecerem. Ele movimenta a economia, ele faz o dia ser diferente, né? Ele traz para o empresário lá do restaurante. Mas traz do mesmo, po- né? Traz. Confirmado. Traz, Porque a gente fato. escuta É fato. do pessoal do não, da turma do contra, né?
E a gente conhece muitos aí, né, que batem pesado, e fica tudo bobagem, tudo mentira. O cara desce a serra às 6h30 da manhã, 7 horas ele corre, 8h30 subiu a serra de novo e não sei o que. Não é por aí, né? De jeito nenhum. Consome, vai comer um lanche, Consome, vai, sim. né? É só perguntar para os hoteleiros. Uma boa fatia da sua hospedagem vem dos eventos esportivos. A gente tem negociado muitos eventos em geral, que tem a característica esportiva por causa do DNA de Santos, por causa do Rebouças, por causa do Arena Santos, por causa do Portuários, por causa dos clubes da Ponta da Praia, por causa da pista que a gente tem, da praia, por causa dos campos de futebol, por causa de Santos, do Pelé. Então, assim, esse DNA esportivo, mas não tem turma do não que vai contra, porque isso é fato, é tendência, porque se não for na via pública, vai ser em alguma estrutura particular. Esses eventos não vão deixar de acontecer. A gente está com uma demanda de 4.000 pessoas, funcionários aposentados da Caixa Econômica Federal. Esse pessoal tem poder aquisitivo ou não? Tem. Todos aposentados da Caixa Econômica. Eles vêm para ficar uma semana no evento. Eles vêm sozinho? Não. Vem com a família. Agora, como que a gente vai fechar as portas para um potencial de negócio desse? E tem outro detalhe também, que além desse evento específico e também os eventos esportivos, mais importante ainda do que a vinda desses turistas, né, para uma outra finalidade, para aproveitar a cidade, quando eles voltam como garotos propagandas da cidade. Isso. Vão divulgar as atrações da cidade, o que a cidade tem para oferecer, e ele mesmo retorna em outra oportunidade com a família e indica para os amigos, os familiares, para virem para a cidade. Então é muito importante esse tipo de turista, né, ser muito bem recebido. É o receptivo, né, que a cidade cidade não é muito chegada, né? Diga, Waldo. Já que estamos só falando de polêmica, vamos continuar na linha da polêmica, aproveitar a presença do Léo e discutir dois assuntos que fazem a cidade ferver. Um deles é a ligação seca ilha-continente, não pode ser Santos ou Guarujá, que gera uma briga desgraçada, e outro é a região do Valongo, com o saudoso Porto Valongo, que se gastou dinheiro do Banco Mundial, dinheiro da cidade, dinheiro do caramba para fazer isso, e nada sai do papel. Como é que o Convention Bureau observa essas ações, que toda vez que chega um presidente da Codesp diferente aqui, nada contra o atual, mas muda-se todo esse planejamento. Aproveitando na mesma linha, porque tem a ver com o centro, eu fiquei assustado quando eu descobri que a cidade tem 13 bondes, e quando na verdade só circulam 2. O bonde realmente é um atrativo turístico, a gente tem 13 bondes diferentes que não circulam na cidade, ficam lá no estacionamento para nada. Na verdade, a iniciativa, eu não posso falar em nome da prefeitura, mas eu vou te falar como turista. Sim. Como turista, a prefeitura criou um museu dos bondes. Então, ali onde você pega o bonde em frente ao Museu Pelé, ali, por exemplo, no bonde já tem um bannerzinho que fala assim, venha conhecer a garagem dos bondes. Então, tem sentido ter 13, que tenha mais. Tem um bonde aberto, tem um bonde fechado, camarão, né? Realmente não circulam. Realmente não circulam, mas ele é um ponto de visitação. É mais um, né? Então, eu acho que essa é uma ação interessante. A primeira questão do bonde. Não é melhor botar todos para rodar a cidade, então? Acho que não. Acho que não, porque não tem demanda. Hoje não tem. Pode ser que sim, mas hoje não tem demanda. Eu mesmo, infelizmente, fui com a minha família inteira pegar um bonde e estava fechado, no sábado. Porque deu um problema de energia elétrica e não conseguimos passear, foi frustrante, mas tudo bem, fomos para o Monte Serra. De bonde a família não deixou de andar, fomos para o Monte Serra. Então existem muitas peculiaridades ainda, deu um problema na energia elétrica, pronto, temos um grande problema. Foi bom você ter falado do Codesp, sobre o Codesp e o novo presidente. Eu gostaria muito de conversar com ele também. Eu acho que a gente podia muito trocar uma ideia positiva sobre usar, de alguma forma, de que maneira ocupar esses espaços para que o próprio santista, que o próprio turista possa, de alguma forma, vivenciar isso. Ele está querendo licitar lá e fazer mais terminal ali? Então, eu acho por isso que eu estou dizendo, eu acho que o turismo gostaria muito de falar com ele um pouco,
que se ele der uma faixinha de 30 metros, a gente faz um barulho gigante, em conjunto, sempre na parceria. Esse evento de 15 de outubro é um evento em parceria. Lá Convidou o presidente da Codesp? Não foi convidado, Pois é. mas não faltará tempo. Hoje ele receberá um convite. Isso. Hoje, Convida o presidente da quinta-feira. Codesp. Aliás, eu quero deixar um obrigado para o Thiago, responsável pela comunicação e marketing do Santos Convention, está aí com a gente há muitos anos. Eu tenho certeza que hoje ele vai mandar uma notificação, até por AR, se for o caso, para a gente não perder tempo. Lógico, a pessoa manda pessoalmente, chega lá pessoalmente e entrega para ele. Outro ponto que é importante, o Eduardo Sanovics vai estar com a Eu gente ia às falar 4h30 sobre da isso tarde. também. Legal. E o Eduardo Novix... É o último painel, né? É o último painel, né? Para ter pouca polêmica de encerramento, ele vem para falar e discutir sobre a questão do Associação aeroporto. Brasileira das Empresas Aéreas, é isso? Isso. O Sanovics hoje. E ele vai nos atualizar realmente de que ponto está o aeroporto de Santos, que está no Guarujá, ou no aeroporto do Guarujá, ou no aeroporto da Baixada. É só a festa, né? O ex-presidente esteve aí, a prefeita, todo mundo, aí desce de helicóptero, né? E cadê? Cadê o de Itanhaém? A gente só ouve dizer, de fato não opera, é brincadeira. E a gente vai ter também o Adriano Ursili, né, da MSC, que é um bom debate também a respeito da evolução, parece que é uma retomada aí agora de novo dos cruzeiros marítimos, né? Sim. Não que tenha sido interrompido, isso evidentemente que não foi, mas houve uma diminuição do número de navios, de movimentação aqui, parece que agora há uma retomada novamente, podemos ter um índice maior aí de pessoas viajando de navios aqui do Porto de Santos. Porque é um absurdo, né, E essa Edgar? parada aqui que se faz prioridade, né, Ontem para as pessoas antes de embarcarem. Ontem eu li um artigo interessante sobre o plano de zoneamento do Porto na tribuna, porque acho que o termo é certo, zoneamento de zona, porque é um absurdo o nosso terminal de passageiros ser lá no meio do canal e não ser um dos primeiros terminais ali na ponta da praia. O cara já está aqui no mar, já está dentro do contexto turístico, não, põe lá no meio. Aí perto de moradia tem grão. Aí onde não tem nada lá, o cara lá no centro quer levar também terminal. Acho que falta. E Falta aí, a mão do município, o Porto, não, isso sem dúvida. E a culpa também dos políticos que defendiam a bandeira, era que tomaram o poder, cada um pegou seu carguinho na Codesp e ficou quietinho. Mas é hora da gente se aponderar do Porto de Santos para não ficar que nem o Ministério do Político Turismo, que ele se teve 18, refere 19, é a época do teve PT, 1 quando o milhão presidente aqui. Lula foi eleito, enfim, é isso que o Alto se refere. Sempre foi assim. No Lula, nos de direita também foi assim. Mas aqui os de esquerda, a turma do PT, não, regionalização. Todas e todos. Deu seta para a esquerda Todas e todos foram eleitos com a bandeira da regionalização. A hora que chegou o presidente deles lá, amiga, vem aqui, não, é federal. Pega a diretoria aqui. Acabou. Porque eu posso estar no partido do presidente, eu posso discordar do presidente, eu vou defender minha bandeirinha aqui contra. O Eduardo Suplicy cansou de discordar do Lula e sempre levantou a bandeira contra. Então, o nosso problema é político. Nossos políticos não pensam global, só pensam umbilical. E aí para deixar claro. O Adriano Ursili pode ser realmente uma boa palestra exatamente para falar sobre essa questão, né? Sim. Existem algumas ações que a gente tem tentado evoluir. Uma delas, o Visite Santos tem um espaço gentilmente cedido pelo Concais, onde a gente faz uma primeira recepção para todos os turistas de navio que desembarcam. Além do nosso estande do Visite Santos, tem também um estande da própria Prefeitura de Santos. Então, lá eles já são recebidos com mapas, com panfletos. Todos os associados do Santos Convention, a gente faz uma sacolinha, entrega com os brindes, entrega com as sugestões para que eles possam usufruir dos serviços da cidade. E tem um projeto que a gente está retomando com a Aviação Piracicabana, de conversar sobre uma linha específica de ônibus que para lá em certo horário e vá até a 15 e volte. Quase como se fosse um seletivo, onde ele para ali em horário X, as informações serão dadas na recepção, no desembarque, no terminal de desembarque, e as pessoas podem ir e voltar em horários pré-determinados, pegando o ônibus direto e não correndo o risco de sair andando por lá, porque o que se mais vê é turista de cruzeiro marítimo gringo, mochileiro,
andando por ali pela zona portuária, é o que todo mundo sabe que é um risco de segurança. Então, a gente está conversando com a Piracicabana sobre essa possibilidade de ter esse ônibus direto. É legal, né? Tem que levar esse pessoal aí para conhecer o centro histórico, né? Para conhecer a Hora da Praia, para conhecer os restaurantes da cidade, né? Para deixar aí, se possível, passar uma noitinha aí, né? Essa é a nossa briga. Essa é a guerra. Sonho de verão. Aí, Sonho de uma sabe noite o de que eu verão, acho? né? Eu vou falar um negócio aqui que o Michael vai querer me bater. Mas acho que está faltando um Bolsonaro aqui no nosso turismo também. A gente também tem que usar esse tipo de turismo que antigamente fazia o Porto Mas Velho. aí ele vai querer sair dando tiro aí? ver a cidade como destino sexual, aí não vai dar muito certo, não. Estamos fechando o ponto de vista, agradecendo bastante aqui ao nosso Leonardo Carvalho, que preside o Santos Convention Bureau, o Visite Santos. Obrigado, viu, Léo? Até uma outra com a gente. Valeu. Agradeço, até a próxima. Aldo Neto colaborando mais uma vez, Santana diariamente conosco, a gente com você. Segunda a sexta-feira ao vivo, aqui na Santa Cecília TV, o ponto de vista, 1h30 da tarde, a reprise às 8 da noite. Valeu, obrigado, gente.